Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês que história é essa, né? De que o Sávio pode ser trocado aí junto ao Sport, até porque é mais um jogador que o Sport tem interesse. Certamente uma indicação do Daniel Paulista, que está por lá, onde o Sávio, então, lateral esquerdo, vive uma fase de altas e baixas, mas se a gente for ver os números dele, são interessantes nesse ano. 7 participações em gols por um lateral esquerdo, foi titular no último jogo contra o Curitiba e também contra a Ferroviária. Apesar disso, não está jogando com tanta frequência, mas é uma peça importante, né, de reposição para o elenco. Certamente, se deixasse o Remo nesse momento, faria falta, ainda mais com uma sequência e reta final com um monte de jogo em cima do outro da Série B. Além disso, tem alguns outros nomes do Sport que eu acho que pode ser uma boa. Por exemplo, abre mão de um lateral esquerdo, mas chega um atacante em troca, né, por exemplo, que poderia agregar mais. Tem um exemplo aqui que eu vou deixar para vocês, que é o Romarinho, que eu acho que pode ser uma baita alternativa para esse ano. Não tem sido muito utilizado no Sport, apesar disso já bateu 9 jogos, né, na Série A, não pode ser transferido para outro clube. Então tem alguns cenários aqui que eu vou comentar com vocês. E a fase também do lateral esquerdo, se você abriria a mão, né, do Sávio dessa atual temporada. Lembrando que o contrato dele já está bem perto do fim, só até novembro, ou seja, né, se o Remo não renovar, pode acabar perdendo o jogador sem nenhuma compensação financeira já no início dessa próxima temporada. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartoon Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa meta que é de 70 mil inscritos. O YouTube, inclusive, nem entregou o último vídeo que eu trouxe aqui para vocês do Remo, né, da contratação do João, chegando aí do futebol português, ou do futebol tailandês, né, melhor dizendo, lá do Hanoi. E enfim, se você puder comentar aqui, curtir, já vai ajudar para o YouTube voltar, né, entregar um pouco mais os vídeos, certamente vai nos ajudar bastante, combinado? Então vou deixar essa matéria aqui, ó, o Magno que trouxe essa informação, o Magno Fernandes, que cobra as notícias do Remo. Sport demonstra interesse em Sávio, lateral esquerdo, a pedido do técnico Daniel Paulista. No entanto, o jogador tem contrato que só liberaria, né, se houvesse o pagamento da multa rescisória, que, lembrando, não foi informado esse valor. Mas certamente seria um valor assim considerável, né, 2 milhões, 3, igual o Maxwell ali mais ou menos. E como está perto do fim, né, certamente o clube tentaria uma negociação, uma pequena compensação financeira, né. E igual eu falei para vocês, foi titular nos últimos 2 jogos aqui, ó, que ele fez, né, mas apenas em condições assim que estava suspenso ou algo nesse sentido, contra o Curitiba e contra a Ferroviária. Antes tinha começado contra o Avaí e foi substituído, né, no início da segunda etapa, perdeu a titularidade desde esse jogo contra o Avaí e contra o Novo Horizontino no meio do mês passado, no mês de julho, né, basicamente. Mas ainda assim, igual eu falei, é uma peça importante de reposição nessa atual temporada. Na Série B ele não pode mais mudar de clube, né? 14 jogos já pelo Remo, 1 gol e 2 assistências. O paraense dele foi muito bem também. 2 assistências e 1 gol. É um lateral que chega muito bem dentro da área. Desde o ano passado já começa bem, né? Aquela passagem dele ajudou muito na Série C, onde somou 8 participações. Anteriormente esteve também pelo Rio Ave, lá de Portugal, onde se destacou, e também pelo Goiás, onde teve uma passagem ruim, né, em 2022, com 11 jogos e uma assistência, né, naquela época para a Série A. Ele até foi titular, mas ainda assim não chamou tanta atenção assim para, por exemplo, o Goiás renovar com ele, comprar em definitivo. Volta para o Rio Ave, fica um ano lá até retornar para o Remo. Eu acho um bom lateral esquerdo, igual eu falei. Não liberaria se fosse o Remo de graça, só para economizar o salário do jogador, porque é uma peça importante para esse setor. Acabou de perder a titularidade, né? 3 semanas para cá, e ainda assim fez 2 jogos como titular contra Ferroviária e Curitiba. Então, para ter uma negociação, eu concordo mesmo. Ou paga a multa rescisória, um valor próximo disso, uma compensação financeira, ou, igual eu falei aqui nesse vídeo, uma troca de jogadores, que é o que eu vou comentar aqui com vocês. O Sport tem muitos jogadores nesse ano, alguns já saíram, outros foram emprestados, então não vou considerar. Vou considerar só aqueles que já estão no atual elenco e poderiam deixar o clube. Bora então aqui para a lista para vocês. Então, um que eu já tinha comentado aqui com vocês é a respeito do Romarinho, 31 anos. Ele que está no Sport nesse ano e não tem sido uma peça tão importante, apesar de ter entrado no último jogo, né, para a derrota para o Palmeiras. Jogou apenas 8 minutos. Nessa temporada, 21 partidas e 3 gols. Tinha ajudado o Sport a subir no ano passado, onde foi o titular, né, principalmente na reta final da Série B. Somou na Série B 9 jogos, 1 gol e 1 assistência. Tinha jogado ali o início, né, do ano, perdeu ali uma reta no meio da temporada por questões físicas, mas ainda assim foi uma peça importante. E ele já tem, né, muita experiência jogando, por exemplo, na Série B, conseguindo acessos pelo próprio Fortaleza em 2018, 2019, 2020, 2021. Cresceu muito de produção pelo Fortaleza. Eu até fiquei surpreso quando ele deixa o clube, né, depois de uma temporada ruim em 2023, porque independente do que aconteceu, ele sempre se manteve
como titular e foi crescendo de produção, né? 2019, 2020, 2021, o Fortaleza indo para a Libertadores em 2022, aí ele começou a perder um pouco mais de espaço. E em 2023, a última passagem dele foi de 32 jogos, 2 gols e 2 assistências. Dá para ver que as últimas partidas mesmo, entrando só no final, até assinar com o Sport. Até pensei que ele tinha uma idade mais avançada, mas não, só tem 31 anos, contrato com a equipe do Sport, pelo que eu vi até aqui, vai até o final de 2026, ou seja, não é um vínculo curto, vai ter que entender a situação, né? Se ele está disposto, por exemplo, a trocar a Série A pela Série B, mas o Remo tem alguns fatores que ajudaria, né? Porque está brigando para subir. Então eu tenho certeza, ele só saiu do Fortaleza para ir para o Sport porque era um time que tinha condição de oferecer um salário parecido e brigar para subir para a Série A. Então não é à toa que ele bateu na Série B e logo voltou para a Série A, que foi nesse ano, onde soma 9 jogos e 2 gols. Se ele trocasse o Sport pelo Remo, talvez poderia ter um final feliz do mesmo jeito, jogando essa reta final, né, 3 meses de Série B, e ano que vem fazendo parte do grupo que jogaria a Série A. Então vai ter que ver toda essa situação, mas pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Só os números aqui desse ano, muito mais caindo pelo lado esquerdo. Tá aqui também o desempenho dele nos últimos anos da Série B. Seria para ser esse ponta esquerda mesmo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Mais um que eu acho bem interessante também, que perdeu espaço, né, no Sport, é o Christian Barletta. Não acho que seria fácil, porque é um jogador aí com valor de mercado alto, mais de 8 milhões de reais, mas eu ficarei de olho também porque ele perdeu essa titularidade. Eu acho que é um bom jogador sim, não sei se o Sport liberaria, é um atleta ainda importante, apesar de não estar sendo mais o titular na posição. É um jogador que eu ficaria de olho pro ano que vem. O Remo subir, por exemplo, uma Série A e tal, eu acho que pode ser uma baita contratação. Lembrando que ele foi o grande destaque na temporada passada, com 14 gols em 46 jogos. Ele e o Lucas Lima, né? Se a gente pega aqui a reta final dele na Série B mesmo, ele marcou 5 gols mais 4 assistências nas últimas 12 partidas. É um desempenho realmente sensacional do ponta, do Christian Barletta, que já tinha surgido bem no São Bernardo, foi comprado pelo Corinthians com um valor próximo de 1,5 milhão de euros, 1 milhão e 100 mil euros, passou também rapidamente pelo Ceará, e aí indo para o Sport. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer também do Christian Barletta? Muito bom nome, mas contrato também até o final do ano que vem e só tem 24 anos, né? Então o Romarinho nesse quesito ficaria bem mais fácil, bem mais viável de imaginar a contratação. Pode deixar sua opinião também, o que você tem a dizer, né, do Romarinho, se você acha que ele tem lenha para queimar ou algo nesse sentido. E para terminar aqui também uma alternativa de lateral, um lateral direito aí que é o Leonel mesmo, né, de Plácido. Jogador bem conhecido e tal, já está no Sport desde o ano passado e tem certeza que o Sport não vê a hora de se livrar do jogador. Não é à toa que nem estreou na Série A, emprestado ainda pelo Lanús, né? Tinha passado pelo Botafogo em 2023, viveu bons momentos pelo Botafogo e tal, aquela campanha boa, né? Até pipocar na reta final daquele Brasileirão. 50 jogos pelo Botafogo, 1 gol e 6 assistências. Chegou no passado para a Série B, ou seja, a Série B não seria impeditivo, né, para ele não ser contratado. Só fez 10 jogos e ainda continuou para esse ano. Últimas partidas sendo ainda na Copa do Nordeste, no Campeonato Pernambucano, no início da temporada. O último jogo dele, né, foi no dia 26 de março e relacionado no Brasileirão, só no jogo contra o Bragantino e Corinthians e ainda no mês de abril, né? Então totalmente fora dos planos. Acho que um lateral direito aí para o Remo ficar de olho, acho que chegaria inclusive para ser titular. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa lista. O que você faria em relação ao Sávio, lateral esquerdo de 30 anos de idade. Vai estar aparecendo outras sugestões de conteúdos aqui na tela para vocês e nos vemos numa próxima. Valeu!